Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e entre ti, e entre os meus pastores, e entre os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti uma terra? Peço-te que te apartes de mim, e se fores para um lado, para a esquerda, para a direita eu irei, e se fores para a direita, para a esquerda eu irei. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem era para Zoar. 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ali armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram muito grandes e pecadores contra o Senhor. Só até aqui, mais uma vez, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu quero orar por você. Meu Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nesta noite, vai continuar fazendo, Pai. Usa a minha vida e a vida da minha esposa como instrumento em Tuas mãos. E eu creio, Deus, que nesta noite o Senhor já falou tanto, mas vai continuar falando aquilo que está no Teu coração. Continue sendo glorificado e exaltado, Pai, porque não a nós, mas ao Teu nome em toda glória, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, aplauda lindamente o Seu nome. Oh glória! Meus amores, o tema da ministração nesta noite é o perigo de não impormos limites na nossa vida. O propósito de Deus é nos abençoar. Quando você começa a olhar a história de Abraão e de Ló, Deus trouxe uma promessa para Abraão e para toda a sua casa. E a sua casa envolvia também os seus parentes. Quando você está perto de alguém que é abençoado, e você crê no Deus que aquela pessoa crê, você é abençoado também. Porque você compartilha da mesma fé e dos mesmos princípios. Porque a bênção de Deus não está sobre territórios em primeiro lugar. A bênção de Deus não está em primeiro lugar entre quatro paredes. A bênção de Deus está sobre pessoas, Ele habita em pessoas. Quando Davi ele quis construir o templo, o Senhor disse: eu vou permitir, não você mais o seu filho, porém fique claro para você que eu não habito em templos feitos pelas mãos dos homens. Só que a palavra diz que Deus, Ele decidiu tabernacular em cada um de nós. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele disse: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então a bênção de Deus não estava quando Isaac também começou a cavar poços, na fertilidade do lugar, ou na produtividade daquele lugar, mas estava no fato da promessa de Deus estar sobre ele. E onde ele cavava dava água. Havia contenda, mas ele não se apegou a isso, porque ele sabia que isso não dependia do lugar. Por onde ele passasse, Deus ia abençoar. Por onde ele passasse, Deus ia derramar graça. Porque Deus prometeu desde Abraão que toda a sua descendência seria abençoada. E um dos maiores desafios que nós enfrentamos como seres humanos é tomarmos decisões, e decisões corretas. Porque muitas vezes somos enganados pelo nosso pensamento. Achamos que estamos fazendo a coisa certa e de fato não estamos. Achamos que algo é errado e talvez seja certo. O coração do homem é enganoso. E muitas vezes a vontade da nossa alma se confunde com a vontade de Deus. Nós queremos muito uma coisa e Deus não está permitindo, ou porque está nos dando um livramento, ou porque o que Ele tem lá na frente é muito maior e melhor, e nós só vamos entender quando acontecer, ou porque Ele sabe que se fizer hoje não estaremos preparados para recebermos, porque não adianta a promessa chegar, o milagre acontecer e você não saber desfrutar dele, você não saber da continuidade. Você pode ter algo hoje que amanhã você pode perder, porque você não tinha maturidade para lidar com aquela situação. Então de repente toda decisão, ela requer de nós pensarmos, orarmos. E quando muitas vezes você tem pouco tempo para decidir, você também está debaixo de uma pressão.
Até porque aquilo que Deus faz muitas vezes foge, ou na grande maioria das vezes, foge da lógica humana. É tanto que Paulo disse aos Coríntios: aquilo que para o mundo é loucura, para nós que somos salvos é poder de Deus. É loucura, meu irmão, você está na igreja, quem era você que aprontava? É loucura você casar. É loucura você está pregando, meu Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É loucura você prosperar. Vê de onde você veio, o que você já passou, o que você já mendigou. E de repente nós ouviremos muitos posicionamentos. Alguns que virão ao encontro do que Deus tem para nós, e outros que gerarão dúvidas em nossos corações. E a convicção, ela é fundamental para que você possa tomar uma decisão sem titubear, sem ficar ali em cima do muro. Porque a insegurança vai ser gerada, Satanás vai levantar ciladas e setas, pessoas muitas vezes para dizer o contrário daquilo que Deus está dizendo. Mas como é que eu posso, pastor, tomar uma decisão? Nós precisamos confiar em primeiro lugar na promessa de Deus que está sobre nós. Eu tenho tanta convicção do que Deus me chamou para fazer, que se eu não fosse pastor, eu estaria pregando o evangelho debaixo de uma árvore. Eu não tenho apego a lugares, eu posso morar aqui, eu posso morar em outro lugar. A igreja em Conta das Águas, ela pode ter um templo em outro lugar. Não se apegue a isso, se apegue a uma verdade. Onde Deus está na vida de uma pessoa, onde cavarmos vai dar água. Onde estivermos plantados, iremos frutificar. Porque o Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, onde na estação própria produzirá os seus frutos, suas folhagens não cairão, e tudo que vierem a fazer prosperará. É promessa. Aplauda Jesus. Essa convicção tem que estar em você. Você não é o que é porque alguém te fez favor, seja grato. Mas foi porque Deus usou aquela pessoa. Você está onde está, não é porque alguém teve compaixão. Deus usou, alguém usou. Mas foi Deus que te colocou. E onde Deus ele nos planta, ninguém pode nos arrancar do centro da sua vontade. Então Abraão e Ló estavam caminhando. E como resolver um conflito entre os pastores? Porque o crescimento era grande. Ló crescia, Abraão crescia. E os pastores começaram a contender em relação aos territórios, em relação às ovelhas, as coisas se misturando. E Abraão chega para Ló e diz: eu não quero viver em conflito com você. Antes que a gente se aparte, e eu deixo você escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O que eu quero é estar bem com você. Você tem a liberdade de escolha. Quando ele viu as campinas do Jordão, nas regiões de Sodoma e Gomorra, antes da destruição, era como o jardim do Senhor. Ele viu aquele lugar fértil, regado, florescido. E ele disse: este é o lugar onde eu vou colocar o meu gado. Este é o lugar onde eu vou montar as minhas tendas. Este é o lugar que eu quero estar. Por quê? Porque a terra é fértil. Primeiro princípio que eu quero que você absorva, como em Polimides: nunca olhe para a fertilidade da terra, olhe para a fertilidade de Deus através de você. Não é a terra que produz, é você que produz na terra. Diga para o seu irmão: é você que produz na terra. Abraão foi para onde? Foi para Canaã e prosperou lá. A mulher sunamita esteve um tempo lá no meio dos filisteus e nada lhe aconteceu. Sabe por quê? Porque onde o ungido e a ungida de Deus coloca a planta dos pés e a palma das mãos, Deus entrega o lugar por herança.
Se Deus não tiver aquele negócio para você, você pode pegar o melhor ponto e a melhor esquina. Tem a ver com você. O seu ponto ou o seu banco de feira pode estar num buraco. O povo vai lá atrás de você. Eu conheço restaurantes aqui. Eu fui numa segunda-feira com os meninos para dentro do mato comer uma macaxeira que disseram que era excelente. Só vai para lá, para um lugar daquele, como é distante, porque a comida é boa, porque o atendimento é bom. Vamos comer um peixe em tal lugar. Onde é que é? Uma viagem, parece ser fora de Caruaru. Mas diga assim para o seu irmão: onde o alimento é bom, o povo vai atrás. Cadê Jesus? João Batista morreu, foi para o deserto. Vamos atrás dele, porque ele tem cura, ele tem comida, ele é o pão vivo, ele é tudo que nós precisamos. Então, em primeiro lugar, entenda que se o lugar é bom, o que Deus tem em você é maior. Nunca faça escolhas fundamentado na fertilidade do lugar. Pastor, e como é que eu não vou escolher aos meus olhos o melhor? Não estou dizendo para você escolher o pior, mas que esse não seja o critério de escolha. Que você entenda o seguinte: se estiver no melhor, no pior, Deus fará com que eu venha a prosperar. Deus fará com que eu venha a produzir muitos e muitos frutos. Essa semana eu fiz uma invenção lá em casa de uma coisa tão simples. Sofia disse: pai, o que foi que houve com o seu cuscuz que ficou tão gostoso? Eu disse: filha, eu coloquei a massa, coloquei o sal, coloquei queijo ralado, tive a ideia de colocar fermento de bolo, ensopei bem, virou um bolo de cuscuz. Ela disse: que coisa deliciosa. Estou passando a receita, viu? Você colocar fermento no cuscuz, se já não colocava, foi pastor André que deu a receita. Funciona e fica delicioso, parecendo um bolo de trigo, bem fofinho. Agora deixa eu descansar bem com... Depois eu passo algumas receitas aqui para vocês. Então diga assim para o seu irmão: você comeu, amor, desse cuscuz? Elas não deixaram para você, elas duas comeram lá. Quando voltar eu vou fazer para você. Mas você chegou da feira, minha esposa já não tinha mais. Então deixa eu falar uma coisa para você. Fala para o seu irmão, diga: a fertilidade está sobre você. Onde você colocar a mão, diga: Deus vai produzir através da sua vida. Eu quero as Campinas de Jordão, está certo. Foi construindo tendas até Sodoma e Gomorra. Mas a palavra diz que os moradores de Sodoma e Gomorra eram ímpios. Não passe dos limites da santidade. Segundo princípio, existem fronteiras que você não pode cruzar. Existem fronteiras que você não pode sair. As fronteiras da presença de Deus e dos princípios da sua palavra precisam ser obedecidas e estabelecidas. Não ultrapasse. Não vá montar tenda em Sodoma e Gomorra. Lá não é lugar para você. Tem gente que não está compactuando da mesma fé que você. Para que você vai abrir o seu sonho? Ungido e ungida do Senhor. Coloca mais retorno aqui para mim, por gentileza, meu lindão. Por que você vai compartilhar? Menos, veio demais agora. Por que você vai compartilhar uma promessa que Deus te deu a quem não crê? Vai receber incredulidade. Pode suavizar um pouco mais. Então entenda que tem fronteiras que você tem que respeitar pelo seu bem. Como é que você vai abrir sobre o seu casamento com alguém fracassado que não acredita na família? Como é que você vai abrir o coração sobre o que você passa na igreja com um desigrejado? Como é que você vai abrir o seu coração sobre as lutas emocionais com um deprimido que não quer nada com nada, não sabe o que é adorar, só está ali para criticar e dizer o que tem que ser feito, mas não coloca a mão no arado para fazer? Nunca contribuiu em nada na sua história. Por quê? Que você ultrapassa fronteiras, onde os segredos que o Senhor te confiou e as promessas são tão grandes, e você coloca a perder, porque está montando a tenda
da sua história e da sua multiplicação, como Ló montou na terra de Sodoma e Gomorra, onde tem gente mal, que não teme ao Senhor. Não tenha aliança, não tenha aliança. Você pode orar, você pode amar, mas com quem não está no mesmo âmbito de visão com você. Ame essa pessoa, abrace ela, ore por ela, mas ela não serve para te mentorear. Eu hoje paro para ouvir todo mundo, mas é óbvio que quem me ensina é alguém que é pastor de ovelha há muito tempo como eu, que sabe o que é chorar por gente, sabe o que é lutar para pagar aluguel de igreja, sabe o que é chegar nas casas para expulsar demônio. Eu vou simplesmente ouvir alguém que fez um curso de oratória e fala bem, mas não passou pela trajetória similar ao que eu passei. O que é que essa pessoa, ela pode me ensinar? Ela pode me ensinar outras coisas, mas sobre a vida pastoral não. Ouça pessoas, interprete bem as minhas palavras de sucesso no que fazem. E o sucesso do ser humano é estar no centro da vontade de Deus. Prosperar é ter limites. Prosperar é dizimar. Prosperar é não trocar o trabalho, é não trocar a igreja pelo trabalho. Prosperar é saber que Deus te deu, mas que tudo é dele e volta para ele. Prosperar é saber que quanto mais você planta, mais você colhe. Quanto mais você entrega a Deus, mais Deus ele te dá. É ter visão de unidade. Tem gente que parece uma aposta de jogo. Quanto mais está ganhando, vai avançando, até que acaba perdendo tudo. Deus te deu as Campinas do Jordão, Ele não te deu Sodoma e Gomorra, ficava vizinho. Então estabeleça limites. Se você hoje muitas vezes está numa queda emocional, eu sei que muitas coisas fizeram com você, mas não permita mais que a sua mente e o seu coração seja destruído. Você não é a esponja do inferno, você não é lixeira de Satanás, você tem a mente de Cristo. Absorva, coloque em prática palavras de fé que vão te alimentar, que vão te construir, que vão te mostrar a sua verdadeira identidade, e que você vai sair daqui na segunda, na terça, na quarta, rompendo em fé e vivendo o melhor de Deus. Quantos creem? Aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Oh, construir tendas, ampliar terrenos sem limite. E você sabe quais são os limites, porque o Espírito Santo sinaliza. Está demais, está fofocando demais, cala a boca. Está avarento demais e pirangueiro demais. Fingir porque quando você não tinha nada. Não ultrapasse fronteiras. Você casou apaixonado por esse homem e por essa mulher, agora quer ser o bambambão, ignorante. A ignorante. Você chegou na igreja, lembra de quem você era e do que Deus fez na sua vida e continua fazendo. Não ultrapasse as fronteiras da ingratidão. Depender de Deus, ser grato pelas pessoas, não é virar as costas para ela, não caminhar em aliança com pessoas que não têm a mesma visão, não é se intrigar do irmão, não é. Eu estou falando que essa pessoa não serve para mentorear você, porque alguém te empurra para Deus e ela tira. Alguém te empurra, você desabafa coisas da igreja, como se no trabalho não tivesse problema, como se na família não tivesse problema. Onde você lidar com o ser humano vai ter problema, só vai mudar de endereço. Você está entendendo? Agora eu tenho uma boa nova para você, não sei se você vai gostar. Existe um caminho para você não sofrer mais.
Eu digo que você, quem não quer mais sofrer? Mas você não vai ter coragem de dizer para o seu irmão que eu vou falar. É pedir para Jesus te levar. Você quer isso? Agora? Hein? Hein? Fazer como Cláudio Duarte. Pastor, o que é que eu faço para me ver livre da minha esposa? O que foi que você disse no altar? Até que a morte os separe. Então tá bom. Senhor, mata ele agora e mata ela também. Você está entendendo? Não adianta mudar de endereço e o endereço continuar, porque o problema somos nós muitas vezes. O problema não eram as Campinas de Jordão. Abraão teve que socorrer Ló depois, sabe por quê? Porque ele ultrapassou limites. Não vai mexer com aquilo que não é seu. Deus já disponibilizou. Deus tem algo. Isso é profético. Estou todo arrepiado porque eu creio que Deus é aquele que fala. Deus tem algo para te entregar ainda essa semana. Mas assim diz o Senhor: não ultrapasse as fronteiras do que eu estou te dando. Se você crê, diga aleluia e aplauda o Rei da Glória. Eita, Deus maravilhoso. Está colocando o prato pela fome. Prato não, a comida no prato. Terceiro princípio é esse: ser próspero é ter limites, é viver princípios. O último princípio é: Abraão estava nas terras de Canaã, e de repente ele intercedeu por Ló. Quando Deus trouxe livramento a Ló e a sua família, exceto a sua esposa, porque desobedeceu e olhou para trás. Mas o terceiro princípio é: estabeleça limites, mas também, se errar e precisar de ajuda, grite, porque Deus ainda usa Abraões nessa geração. Deus ainda usa gente que te ama para te socorrer. Como Abraão foi socorrer Ló, intercedeu por ele. Não seja orgulhoso, o orgulho precede a queda. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Você pode ganhar quanto for, você pode ser quem for. Se Jesus não voltar, vai comer terra do mesmo jeito. Quando morrer, fede do mesmo jeito e não leva nada. Mas você é a obra-prima da criação de Deus. Se ultrapassou fronteiras e está correndo perigo. Ló precisou deixar tudo para trás para sobreviver. É melhor perder tudo, mas não perder a presença de Deus, do que ganhar tudo e não ter a presença do Senhor. Então eu quero dizer para você que nesta noite você fez a melhor escolha da sua vida, que foi de estar na presença do Senhor. Isso não tem a ver com o pastor André em primeiro lugar. Isso não tem a ver com a igreja em Contas das Águas. Aqui a gente dá lugar mesmo. Deus está curando um homem da sua família. É um parente seu como um tio. Deus está trazendo cura sobre ele. Ele está com enfermidade. E Deus, no prazo de 1 mês, vai curar a vida deste homem. Deus te trouxe aqui para te dar essa palavra. E por isso que Satanás tem se levantado contra você e contra o seu relacionamento, porque ele tenta destruir você e sua casa, porque é grande aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Se precisar, peça ajuda. Seja humilde. Jesus, ele foi humilde. Dependa de Deus, mas seja humilde. Não ter aliança com ímpios é não compartilhar da mesma visão que eles, mas é amar. Irmãos, quanta falta de amor. Que nojo o show da Madonna ontem, que pornografia.
gente não quer ver isso, mas não tem jeito, o povo me marca. Nem sabia que ela vinha, nem sabia que está acontecendo. Não é brincadeira, não só é isso, são tantas outras coisas. Aqui é um hospital espiritual para as pessoas serem amadas. Enquanto eu viver, se eu tiver que abrir mão de bens por vidas, eu vou abrir. Eu não admito que ninguém aqui na igreja Encontro das Águas, que estiver debaixo da liderança que Deus me confiou, que não seja bem tratado. Se não for, não tem a ver com o pastor André, porque Deus sabe, eu disse: Deus, eu nasci para amar. Tem horas que eu tenho vontade de parar as redes sociais, de tanto lixo que a gente vê. Eu digo: Deus, quanta maldade, quanta coisa. Tem coisa boa, mas tem muita desgraça, e não tem como a gente ficar bem. Aí eu escuto um testemunho daqui e dali, eu digo: Deus, eu vou prosseguir. Mas se precisar, peça ajuda. Pega na mão do seu irmão, diga: ainda existe homens e mulheres como Abraão. Desse jeito não existe não. Insosso, como você falou, já morreu. Mas se está vivo, diga assim para o seu irmão: ainda existe homens e mulheres como Abraão. E sabe quem vai mudar o destino do Brasil? Fala para o seu irmão: é a igreja de Cristo. É Cristo por meio da sua igreja. Se preparem, porque caravanas virão de fora para Caruaru, pelos milagres que Deus vai operar nessa terra, neste lugar, porque a fonte é inesgotável, e Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Que come de mim e bebe de mim, este viverá. Aleluia. Venha e beba de graça da água da vida. Então Ló foi e pediu socorro. Se for necessário, peça. Abra assim a sua mão e diga: esta semana, fala com fé, esta semana Deus vai trazer um presente para as minhas mãos, e eu vou viver um grande milagre. Diga: e amanhã, segunda e terça, eu já verei os sinais do que Deus fará. Se prepare para a maior provisão da sua história, porque o segredo não é o jardim, o segredo é quem Deus colocou no jardim. É você, é você. Se é para aplaudir, aplauda Jesus. Aleluia. Oh, a Ele, só a Ele. Abrace mais, ame mais, seja mais compassivo, pare mais com amigos, com família. Eu tenho um primo que é bem engraçado quando ele fala, a gente se encontra, somos primos irmãos. Ele mora em Maceió, aí a gente marca para jantar. Ele tem 2 filhas, eu tenho 2. Eu digo: você está tão cansado, vá-se embora descansar. Ele disse: não, quando eu morrer eu descanso. Eu tenho que aproveitar que eu amo aqui na terra. É bom descansar, mas não deixe o avivamento passar. Enquanto o fôlego de vida eu tiver, eu vou pregar sobre o amor. Eu vou pregar que Deus é o Deus abençoador, mas que nós precisamos respeitar limites. Deixa os filisteus lá, deixa os moradores de Sodoma e Gomorra lá. Agora eu tenho um desfecho final aqui para você. Para onde Abraão foi? Para a terra de Canaã.
Qual era a terra da promessa? Do povo de Deus que estava no Egito, que manava leite e mel, que tinha uvas, que tinha gigantes. Diga assim para o seu irmão: Canaã. Mas por que Canaã era a terra que manava leite e mel? Porque um dia, um homem que comeu de Deus e bebeu de Deus, pisou naquela terra. Deus está te levantando como Abraão nessa geração. E se Jesus não voltar logo, você será uma sustentação para gerações futuras. Porque onde você pisar a planta dos seus pés, tem leite, tem mel. Fala assim para o seu irmão: e se prepare. Pega no braço do seu irmão, levanta assim, vê se ele está forte ou fraco. Diga: se prepare para carregar os cachos de uva. Os cachos de uva. Você crê? Crê ou não crê? Amém ou não amém? Posso fazer um pedido? Se Deus fizer, não, porque Ele vai fazer, você compartilha conosco para gerar fé? Eu não estou pedindo material, não. Eu estou dizendo para você contar o seu testemunho. Porque tem gente que recebe de Deus e fica ali calado. Não, na hora de clamar, eu fui lá clamar, mas conte. Você crê que essa semana você tem testemunho para contar? Fala assim para o seu irmão: diga: eu creio. E os cachos serão grandes, porque a terra manaria leite e mel. Porque Abraão pisou lá. Não é a terra que é fértil, é você que é fértil. Não é o lugar, é o Deus que habita em você, que está em você, que jorra através da nossa vida. Se você crê, aplauda o Rei da Glória. Eu vou no cheiro e anda lá, maná. Oh, mais forte, mais forte, mais forte. Oh, ao Rei Jesus. Esse era um culto que dava uma vigília. Há um feriado amanhã. Isso aqui é palavra. Eu quero dar o abraço mais feliz que você já deu em toda a sua vida ali na porta. Se tem ressentimento, se tem intriga, se apega a isso não, deixa para lá. Ame, ame, ame. Você está entendendo? Deus vai te honrar por isso.